irmãos. Amém. Glória, Senhor Deus, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta manhã, por mais uma escola bíblica dominical, pelo domínio que o Senhor tem nos proporcionado. Se conosco na manhã. Pai, o Senhor ajude na é mais que direção, convidado a Senhor Deus. estar conosco. Tome a frente desta obra, toma a primazia. Abençoa, Senhor Deus, aos teus filhos que nesta manhã estão aqui, aqueles que estão aqui, aos teus filhos, Pai, através da live, onde aprendemos do Senhor. Meu Deus, que as janelas do céu desta manhã possam ser abertas para que nós venhamos ser compreender e entender a tua palavra. Senhor Deus, abra nossa mente, abre nosso coração, que nós venhamos sair daqui, Senhor Deus, cheio, Senhor, que nossa vida espiritual possa ser edificada através da tua palavra. Meu Deus, seja conosco, que teu Espírito mais uma vez eu peço, tome a primazia desta obra, tome a primazia desta escola bíblica dominical, para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos agora ser todos hoje nossa harpa cristã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 77. Os irmãos que têm harpa cristã nos ajudam. Nós vamos louvar o Senhor, fazer bem bonito para Jesus nesta manhã. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato queres tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá.
senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. 93, irmãos. Aleluia. 93. Vamos continuar com a palavra de Jesus Cristo amanhã. Há trabalho pronto para
Deus. Foi mais uma lição que o Deus vai proporcionar neste domingo, irmãos. Hoje a gente está estudando a lição de número 5. E o título da nossa lição é Zorobabel recomeça a construção do templo. É nosso textual, está escrito no livro de Ageu, no capítulo 2, do versículo 10 e versículo 18. E nos diz o seguinte: ao 24º dia do mês de nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade em prática nos diz o seguinte, irmãos: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A nossa leitura bíblica em classe está escrita no livro de Esdras, Ageu e Zacarias. Aos irmãos, a maioria dos irmãos tem revista, né? Apenas os irmãos ali que não têm, os irmãos conseguem acompanhar com a gente? O livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, depois Ageu, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 12, e Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. Os demais irmãos têm revista? Tem revista aqui. O senhor tem revista? A minha senhora também? Amém. Vamos fazer a leitura participativa, irmãos? Amém? E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Último versículo, todo mundo junto, irmãos. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que descorrem por toda a terra, Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, pela manhã de hoje, nós te agradecemos pela oportunidade de questão. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus, nos direcionado, Senhor, independentemente dos desafios e dificuldades, Senhor, o Senhor tem estado conosco. Nos ensina, Deus, a Tua palavra, que a boa semente do Evangelho esteja nos nossos corações, Senhor Deus. Não despegue, Senhor, os irmãos que estão aqui vazios, Senhor. Antes, Senhor, que nós sejamos alimentados, Senhor Deus, e edificados pelas Sagradas Escrituras, pela Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmão. Irmão Irames, irmã Aline, a Radassa. Né? Sejam bem-vindos, irmãos.
Valderlei. E o irmão? Adriano. Sejam bem-vindos também à escola bíblica, viu, irmãos? Todos os domingos às 9 horas da manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Aos irmãos que estão presentes, que vieram agora, se interessam em se matricular na escola bíblica dominical para ficar com a frequência todos os domingos vindo? Os dois? Mãe e irmão? Por enquanto não? Só visitando por enquanto? Amém. Eu vou adiantando aqui, mas nós ganhamos tempo, direcionando dos irmãos. Já quero convidar aqui o nosso professor dos dias de hoje para vir aplicar a lição aos nossos corações. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela oportunidade em questão. Hoje nós vamos estudar mais a palavra de Deus. Lição de número 5, irmãos. Tá? Se na semana passada nós concluímos a lição com a obra do templo paralisada, hoje nós vamos dar seguimento à obra que ficou parada durante um período de 15 anos. Hoje nós vamos seguir e avançar na nossa lição. Vou pedir a ajuda dos irmãos, os irmãos que puderem me ajudar, tá? Os irmãos têm liberdade de perguntar, de interagir, compartilhar conhecimento, para que nós saímos daqui nessa manhã edificados pela palavra de Deus. Amém? Quem pode ler, por favor, a introdução para nós iniciarmos a nossa lição? A introdução. Nessa lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Como nós conversamos, irmãos, na semana passada, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílio, ou seja, eles exerceram o seu ministério após o exílio, após o período de 70 anos em que o povo judeu ficou em cativeiro na Babilônia. Depois desses 70 anos, Deus levanta esses profetas, Ageu, Malaquias, Zacarias, que exerceram o seu ministério diferente de Ezequiel e Daniel, irmãos, que exerceram o seu ministério durante o período do exílio, durante o período do cativeiro. E como nós estudamos, irmãos, na última lição, a obra do templo ela ficou parada por quanto tempo? 15 anos. 15 anos a obra do templo, a obra ficou parada. 15 anos, irmãos, sem ninguém colocar a mão na construção do templo da casa do Senhor. São 15 anos parado. Aquele povo que estava animado, no momento em que os alicerces do templo foram lançados, que gritavam, cantavam, louvavam, que estavam alegres, conforme nós lemos em Esdras capítulo 3, agora, meus irmãos, eles estão em casa, acomodados, vivendo uma vida em indiferença em relação ao templo, à casa de Deus. A obra estava parada. Só que Deus, meus irmãos, desperta novamente os líderes que ele já havia levantado. Deus desperta novamente usando os seus santos profetas, como Ageu, como Zacarias, para despertar, meus irmãos, Zorobabel, para despertar, irmãos, o sumo sacerdote Josué, a fim de que eles retomassem novamente a construção do templo, a obra de Deus que estava paralisada. Amém? Quem pode ler, por favor, o primeiro tópico? Primeiro tópico. Quem pode iniciar? Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu capítulo 1 e 1, e depois levantou Zacarias capítulo 1 ao 6. Não vieram entendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus o enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu.
Vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor de insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrava um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite, que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Até aí, irmão. Até aí. Preste atenção, irmãos. Primeiro ponto. O desânimo atinge aqueles líderes que Deus havia levantado para iniciar a obra da construção do templo. Aí Deus levanta os seus santos profetas, conforme eu já mencionei, como Ageu e como Malaquias. Deus levantou também, que são profetas pós-exílio. E Deus levanta Zacarias também, enviando uma mensagem, meus irmãos, a Zorobabel. E em uma visão que Zacarias tem, conforme nós encontramos no capítulo 3, meus irmãos, Zacarias ele vê um castiçal com 7 lâmpadas. Em cima ele vê por cima do castiçal, na parte superior, ele vê uma vasilha de azeite. E ele vê mais, Zacarias vê 2 oliveiras. Quem são essas 2 oliveiras que Zacarias vê no capítulo 3, meus irmãos? Ele vê, meus irmãos, as 2 oliveiras que são Zorobabel e Josué, o sacerdote. E qual é a mensagem que Deus está transmitindo a Zorobabel através dessa visão, irmãos? Ou melhor dizendo, que Deus está transmitindo a Zacarias, irmãos, através dessa visão que ele está tendo no capítulo 3 de Zacarias. Qual que é a mensagem de Deus? Que Deus queria que Zorobabel recebesse. Era uma mensagem de encorajamento, irmãos. Continua, por favor, que nós vamos entender qual que era a mensagem que Deus queria passar para Zorobabel através, irmãos, dessa visão que Zacarias recebe. Pode ler, irmão. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a mensagem, irmãos, que Deus queria passar para Zorobabel. Ele estava desanimado, o líder estava desanimado. Daqui a pouco nós vamos ver, irmãos, que as vestes do sumo sacerdote estavam manchadas, estavam sujas. E Deus então levanta o profeta Ageu e envia uma mensagem a Josué, o sumo sacerdote. Mas aqui, irmãos, a mensagem de Deus para Zorobabel é para que ele se reanimasse. A mensagem de Deus para Zorobabel não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos a Zorobabel. O que Deus estava transmitindo, irmãos, o que Deus estava passando para Zorobabel é que não era pela força do seu braço, não era pelo seu intelecto, é pelo Espírito Santo de Deus que ele conseguiria concluir aquela obra. Nós só vamos alcançar, irmãos, ou nós só vamos conseguir avançar na obra de Deus se nós a fizermos segundo a direção do Espírito Santo de Deus. O que Deus está transmitindo, irmãos, através dessa visão, o que Deus está transmitindo através dessa mensagem é: não faça com as mãos aquilo que você deve fazer com os seus joelhos. Busque em Deus a direção, porque é o Espírito quem dá forças, é o Espírito quem dá poder, é o Espírito Santo quem dá capacidade para nós fazermos a obra de Deus. Nós podemos trazer isso, irmãos, para os nossos dias em uma aplicação prática para as nossas vidas. Muitas das vezes nós, meus irmãos, olhamos para as circunstâncias e dificuldades que nós enfrentamos na obra de Deus
E ao olharmos nós dizemos, eu não tenho condições, eu não tenho forças para concluir. Deus está dizendo, não é pela força do seu braço, Aleluia. não é pelo seu conhecimento e intelecto, é pelo Espírito Santo que te conduz. É pelo Espírito de Deus que você vai conseguir avançar. É pelo Espírito Santo que você vai conseguir concluir. Não, meus irmãos, eles enfrentaram oposição. Os samaritanos se opuseram à obra de Deus. Eles enfrentaram os inimigos. Eles tiveram, irmãos, que enfrentar. Não pense que depois que eles retomaram a construção do templo, os samaritanos, eles deixaram eles reconstruir novamente. Não, eles se opuseram de novo. Eles se opuseram à obra novamente. E Deus está dizendo para Zorobabel, olha, não é por força, não é guerra, não é pela força do seu braço, não é guerreando, não é lutando com a força do seu braço que você vai conseguir vencer. É direcionado pelo Espírito Santo, é pelo meu Espírito que vocês vão conseguir tomar uma direção correta. É pelo Espírito Santo que vocês vão conseguir fazer a coisa certa. É pelo Espírito de Deus que vocês vão conseguir concluir essa obra, o meu templo, esta casa. É pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo, irmãos. Às vezes nós nos encontramos desanimados, sem forças. E a mensagem de Deus aos nossos corações é: não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, irmãos, Ele está ativo ainda nos dias de hoje. Ele não é uma força incomum, Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E Ele está ativamente na igreja. E Ele está ativamente nas nossas vidas. Glória. O Espírito Santo é a virtude de Deus sobre a vida da igreja. É por isso que as portas do inferno, irmãos, não prevalecem, porque a igreja tem o Espírito Santo. E quando a igreja vive uma vida direcionada pelo Espírito Santo, irmãos, ela avança e ela avança. Oh, glória. A igreja prossegue, porque é o Espírito de Deus quem dá direção, capacitação e força para o crente concluir, fazer a obra de Deus. Pode seguir, irmãos, por favor. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. Josué, o sumo sacerdote... Peraí, só tem, irmãos, só um minutinho. Obrigado. Deus garantiu, irmãos, a Zorobabel que ele, que havia iniciado, lançado os alicerces do templo, conforme nós estudamos na última lição, ele, irmãos, iria concluir aquela obra. Ele que tinha começado, irmãos, a construção daquele templo, ele foi o líder levantado por Deus na primeira leva de judeus, mais de 42 mil judeus que voltaram do cativeiro. Ele mesmo, Zorobabel, mesmo que a obra tivesse parado, Deus mandou uma mensagem de ânimo através do profeta Zacarias, e ele iria concluir aquela obra que ele mesmo havia iniciado. Que Deus, depois de despertar o espírito de si, e despertar o povo, os levitas, sacerdotes, os judeus, para voltarem para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Ele mesmo iria concluir aquela obra. Mesmo que ela tivesse parada, os montes grandes seriam como campinas diante de Zorobabel. As grandes dificuldades, irmãos, seriam pequenas diante de Zorobabel. O que Zorobabel teria que fazer é apenas se dispor, ir, fazer a obra de Deus. Aleluia. Porque Deus já havia enviado um profeta para animá-lo. Deus já havia levantado um homem para enviar uma mensagem de ânimo, que Deus era com Zorobabel. Deus estava com Zorobabel. É muito importante, irmãos, nós entendermos que ele recebeu o favor de Deus quando ele se dispõe a fazer a obra de Deus.
ele recebeu o favor do céu. Em nenhum momento nós vamos ler e ver que Deus queria, irmãos, que a obra fosse paralisada, mas quando eles enfrentaram a oposição, eles pararam. Não foi Deus que mandou que eles parassem, mas aquilo serviu de experiência, e Deus não desistiu deles, ou não levantou outro, irmãos, outro líder, para finalizar a reconstrução do templo. Não. Ele começou, Deus está dizendo, você começou, você vai terminar. Você deu início a essa obra, você vai até o final, Zorobabel. Os montes grandes diante de você, as grandes dificuldades diante de você serão como campinhas, Zorobabel. Independentemente da dificuldade que vocês vão enfrentar, se vocês estiverem dispostos a trabalhar, vocês vão concluir essa obra. Você mesmo que começou, você vai terminar, Zorobabel. Pode continuar, irmão, por favor. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também a mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestes sujas. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre sua cabeça uma mitra limpa. Além de uma restauração civil, o povo judeu, eles precisavam de uma restauração espiritual. Por isso que, além de Deus enviar uma mensagem de ânimo a Zorobabel, Deus envia também uma mensagem de ânimo, de restauração e de purificação ao sacerdote Josué. Aleluia. Porque além, irmãos, além das necessidades materiais, os judeus precisavam também de suprimento e de restauração espiritual. Nós podemos olhar para a obra de Deus, irmãos, e ver que ela tem necessidades físicas, materiais. Mas a obra de Deus, ela também tem necessidades espirituais e principalmente necessidades espirituais. Observe, irmãos, que além de Deus enviar a mensagem de ânimo a Zorobabel, Deus também está despertando, Deus também está restaurando, Deus também está purificando o sumo sacerdote que estava com as suas vestes sujas. Deus está purificando, trocando as vestes do sumo sacerdote Josué. Ele e as suas vestes são um símbolo do povo judeu. As vestes de Josué é um símbolo do povo e da sua necessidade de restauração e purificação. As vestes manchadas, irmãos, do sumo sacerdote representavam a negligência do povo que estava em casa, negligenciando a obra de Deus. E sabe o que acontece? Deus, irmãos, promete restaurar. Deus, irmãos, promete purificar. E Ele promete trocar as vestes do sumo sacerdote. Deus promete restaurar o povo, purificar o povo que estava desapercebido, acomodado em suas casas, enquanto tinha uma grande obra para ser concluída. Enquanto o povo estava disperso em casa, despreocupados, tinha uma obra para ser concluída. E Deus então decidiu trocar as vestes do sumo sacerdote que estavam manchadas. Sabe o que Jesus falou, irmãos, acerca dos últimos dias? Jesus falou de uma indiferença espiritual. Sabe o que Jesus falou, irmãos, acerca dos últimos dias? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam uma vida em indiferença. Será que não é isso que nós estamos presenciando nos dias atuais, irmãos? A indiferença que o povo judeu viveu, presenciou naquele tempo, e percebe-se a necessidade de um despertamento para eles e para a vida deles. Não é diferente nos dias atuais. O que está marcando a nossa geração, irmãos, o que Jesus está nos ensinando através dessa passagem de Mateus capítulo 24, é que o povo está comendo, está bebendo, está casando-se e dando-se em casamento, como foi também nos dias de Noé. Ou seja, uma indiferença contra as coisas espirituais de Deus.
uma indiferença. A obra de Deus, irmãos, ela é grande, a seara é grande, poucos são os trabalhadores e os ceifeiros. Não pense que Jesus chamou você ou eu para ficar sentado no banco. Não, irmãos da igreja. Jesus não nos chamou para isso. Deus tem uma obra que precisa ser concluída. Deus tem uma obra que precisa ser feita. E se eu não corresponder ao chamado de Deus, essa obra não vai ser feita por mim. Deus pode levantar outro, mas, meus irmãos, Deus quer nos usar. Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Não. Deus quer usar a mim, quer usar a você nessa obra. Essa obra precisa avançar, o reino de Deus precisa avançar, irmãos. A obra de Deus precisa ser feita. A seara é muito grande. A seara é muito grande, irmãos. Os trabalhadores são poucos. E muitos dos trabalhadores estão vivendo uma vida de indiferença contra as coisas espirituais. Os trabalhadores estão vivendo uma vida de indiferença quanto à obra de Deus. Nós não podemos viver uma vida, irmãos, assim, sem nos preocupar ou sem fazer a obra de Deus. Tem uma obra que precisa ser concluída, irmãos. Ela precisa ser feita por mim e por você. E se nós nos dispusermos, irmãos, nós contamos com o favor de Deus. Nós contamos com o favor do céu. Nós contamos com o favor do Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se nós temos o favor de Deus, irmãos, quem é o inimigo que se levanta e permanece de pé diante, irmãos, do povo de Deus? Porque nós temos o favor dos céus, irmãos, o favor de Deus. Sabe o que os judeus tinham? O favor dos céus. Sabe o que os judeus tinham? O favor de Deus. Mas por que eles não conseguiram avançar e a obra parou? Porque eles mesmos pararam. Não foi Deus que decretou a paralisação da obra, foi eles que pararam, o próprio povo. E a negligência do povo fez com que Deus enviasse uma mensagem de despertamento, de purificação e de restauração do povo de Deus. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte e trazei madeiras e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Quem pode ler, por favor, Ageu capítulo 1, versículo 6? Ageu capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num sequitel furado. 7 e 8, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que a casa de Deus estava deserta. Deserta. A casa de Deus estava deserta. Quando Deus levanta o profeta Ageu para o despertamento do povo, olha só, o irmão Janderson leu, versículo 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário num saquitel furado. É o que Deus está dizendo para o povo através do profeta Ageu. Por que, irmãos, que estava acontecendo? Por causa da indiferença contra a obra de Deus. Por causa da indiferença que o povo estava vivendo, irmãos.
em relação à obra de Deus, que precisava ser concluída. E Deus está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte. Deus está chamando o povo para trabalhar. Subi o monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus está convocando o povo ao trabalho, irmãos. Deus conta comigo e com você, irmãos, e que nós estejamos dispostos. Nós falamos, irmãos, que na semana passada, se nós estivermos cansados, Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados. O preguiçoso vai ter com a formiga, os cansados vai ter com Jesus. Deus não conta com preguiçosos. Deus conta comigo e com você, que nós estejamos dispostos e dispersos, irmãos, para fazer a obra de Deus. Preparados para enfrentar a oposição. Porque o povo de Deus vai enfrentar a oposição durante a caminhada, durante a jornada, durante o período em que ele estiver aqui na terra, fazendo a obra de Deus. Nós vamos enfrentar, irmãos, essa oposição. Nós vamos enfrentar dificuldades. Irmãos, tem alguma pergunta? Alguns irmãos têm algum comentário? Não? Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Os irmãos tiveram algum comentário, irmãos, para enriquecer a nossa lição nesta manhã? Os irmãos pode fazer, fica à vontade. Tá? Quem pode continuar a ler o terceiro subtópico, por favor? Segundo, né? O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os 2 líderes criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Continuar. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império da Pérsia. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro, e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos éditos do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Amém. Quando os judeus retomaram, irmãos, a reconstrução do templo, como nós já mencionamos, falamos na lição de hoje, eles enfrentaram novamente a oposição dos samaritanos, os quais recorreram até o rei Dário, a fim de que a obra fosse paralisada novamente. E o rei Dário, ao consultar, irmãos, os escrivãos acerca do edito que o rei Ciro já havia decretado a volta dos judeus e a reconstrução do templo. Percebe-se, irmãos, então, que realmente a obra deveria ser concluída conforme Dário bem observou ao procurar os escrivãos acerca do edito que Ciro, o decreto que Ciro já havia dado. E assim, irmãos, a obra foi concluída. Assim o templo foi concluído. Talvez, irmãos, se o povo, quando enfrentaram a primeira oposição dos samaritanos, estivessem dispersos, buscassem a orientação do céu, a orientação de Deus, a obra não teria parado. Porque o inimigo, irmãos, ele não pode acabar com a obra de Deus, ele tenta parar a obra de Deus. E foi exatamente isso que os inimigos, os samaritanos, do povo judeu, os inimigos do povo judeu fizeram, paralisaram a obra. Mas quando Deus
desperta de novo o povo através da mensagem dos santos profetas, Ageu e Zacarias. E quando os samaritanos se levantam para se opor de novo à obra de Deus, quando Dário consulta, meus irmãos, o edito do rei Ciro, ele reconhece que realmente Ciro havia dado ordem a fim de que a obra do templo fosse feita, fosse concluída. Tudo isso, irmãos, através da mensagem dos profetas. Deus levantou santos profetas e homens de Deus para encorajar o povo, para encorajar os líderes, as duas oliveiras de Zacarias. A mensagem era de encorajamento, de restauração, de purificação. E é impressionante isso, irmãos, que o povo de Deus, em um momento de desânimo, de frieza, de indiferença, desapercebidos e acomodados, não estavam nem preocupados com a casa de Deus. O profeta Ageu chega a dizer no versículo 4 do capítulo 1 que ela estava deserta. A casa de Deus estava deserta. Mas quem Deus levanta? Os profetas. Para quê? Para enviar mensagem, a palavra de Deus. O que fortaleceu o povo? A mensagem de Deus. O que encorajou o povo? A mensagem do céu. O que deu ânimo ao povo? A palavra de Deus anunciada pelos seus profetas. Foi a palavra de Deus, irmãos, por intermédio dos profetas que se dispuseram a anunciá-la. Qual era a função do profeta? Ele ouvia Deus e falava com o povo. Ouvia Deus e transmitia a mensagem de Deus para o povo. Essa era a função do profeta. E mais ainda, irmãos, eles também serviam como mediadores na antiga aliança. Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui na lição. O povo também consultava os profetas, mas a principal função deles era transmitir a palavra de Deus ao povo. Muitas vezes nós vamos encontrar Deus levantando profetas para enviar mensagens de juízo para o povo, convocando o povo ao despertamento, ao arrependimento, para que ele viesse restaurar o povo, a nação de Israel. Aqui, irmãos, é de encorajamento, de restauração e purificação para os judeus. Deus continua, irmãos, encorajando o povo ainda nos dias de hoje. Sabe por onde? Por intermédio da sua palavra. Deus continua enviando ânimo ao meu e ao seu coração por intermédio da sua palavra, transmitida pelos seus santos profetas, ainda nos dias atuais. Ainda que o ministério profético não seja igual da antiga aliança, não seja como o do Antigo Testamento, Deus ainda continua falando pela sua palavra, encorajando o povo a avançar, a manter os olhos no alvo que é Jesus Cristo, a estar buscando o avivamento, o despertamento, o encorajamento, colocar a mão no arado, não olhar para trás e trabalhar na seara do Senhor. Deus levantou os seus profetas. Deus ainda conta com homens e mulheres. Deus ainda conta com os seus profetas nos dias de hoje, que transmitem a sua palavra, irmãos, para encorajar, fortalecer, edificar a sua igreja. Amém? Quem pode continuar lendo, por favor? Terceiro subtom. Quem pode ler o terceiro? O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E
E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao ensino propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e glória seja somente ao Senhor. Sabe os profetas, irmãos, que estavam enviando, anunciando a mensagem de Deus para o povo, eles também colocaram a mão, irmãos, na obra para trabalhar. Sabe o profeta Ageu e o profeta Zacarias, irmãos? Eles não apenas anunciavam a mensagem de Deus para o povo. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles ajudaram o povo no trabalho da conclusão da obra. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso nos dias de hoje. A obra de Deus não é só pregar, não é só ensinar. Tem muita coisa envolvida, irmãos. Nós falamos disso aqui, até pegar um copo na igreja, varrer a igreja. Irmãos, tudo isso, ajudar o próximo, irmãos, tudo isso faz parte da obra de Deus. Estender a mão para o caído, irmãos, tudo isso faz parte da obra de Deus. Os profetas, irmãos, eles não apenas anunciavam a mensagem, eles não apenas pregavam a palavra, eles não apenas anunciavam a palavra de Deus, mas eles também colocaram a mão na massa. Eles ajudaram na construção, na reconstrução do templo. E graças a Deus a obra foi concluída, o templo foi concluído, a obra foi concluída. E o nome de Deus foi glorificado por intermédio da conclusão daquela obra. Porque o povo agora, através da palavra, da mensagem de Deus transmitida a eles pelos profetas, se despertaram. As suas forças foram renovadas, o seu ânimo foi renovado. E a obra de Deus foi concluída, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 6, versículo 15. E acabou-se esta casa. Glória a Deus, irmãos. Eles conseguiram. Semana passada nós acabamos a lição com a obra parada. Mas está aqui, irmãos, eles conseguiram, a obra foi concluída. O templo foi construído. Ainda faltam os muros, é claro, as portas da cidade, nós vamos ver isso mais para frente. Mas o principal, irmãos, já foi feito. Porque não adianta nada os muros construídos, as portas, irmãos, construídas e o templo em ruínas, e o altar em ruínas. Não adianta nada, irmãos, o povo está protegido dos inimigos que estão ao seu redor, se eles não contarem pelos muros, se eles não contarem com o favor de Deus. Eles só conseguiriam se a vida espiritual deles estivesse no dia, se o altar estivesse edificado e se o templo estivesse reconstruído. O principal foi feito, irmãos. Porque se o altar está em ruínas, tudo está em ruínas. Não adianta nada os muros estarem levantados, as portas, irmãos, estarem levantadas e protegendo, ou aparentemente, melhor dizendo, protegendo o povo, se o altar e se o templo está em ruínas, está no chão. Não adianta nada, muros levantados e portas levantadas. Mas a obra foi concluída, irmãos. E agora eles continuavam contando com o favor de Deus. E depois de 70 anos sem culto, 70 anos sem adoração, o povo agora podia contar, irmãos, com a adoração no Santo Templo. A presença de Deus estava com o povo. A presença de Deus estava no templo. A presença de Deus estava no altar. A presença de Deus estava com os judeus. E isso é tudo que eles precisavam para avançar. Isso é tudo que eles precisavam para continuar fazendo a obra de Deus. Eles estavam agora, irmãos, contando com a presença de Deus no meio deles. E eles voltavam, irmãos, a cultuar a Deus, sacrificando, adorando e exaltando o Deus que os libertou do cativeiro e que deu condições a eles para reconstruir tudo. Amém? Tem alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Nenhum comentário? Pode seguir, quem puder, por favor. Ministério profético, uma prova da manifestação de Deus.
para o sobrenatural, o que lhe deu muitas autoridade espiritual, com a sua vara fazia grandes maravilhas. Pode continuar, Elias. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Nós vamos, irmãos, conversar agora acerca do ministério profético. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a diferença dele da antiga para a nova aliança. Mas vale a pena ressaltar, irmãos, algumas operações sobrenaturais preditas no Antigo Testamento, na antiga aliança, conforme nós vemos, irmãos, com Moisés, conforme nós vemos com Elias, mencionados aqui na lição. O preparo que Moisés recebeu foi no deserto. O preparo que ele recebeu para ir até o povo que estava cativo no Egito foi no deserto. Para que ele se apresentasse, irmãos, diante de Faraó, ele recebeu um preparo no deserto. E quando ele se apresenta, irmãos, com a sua vara, depois de ter recebido o preparo no deserto, ele se apresenta diante de Faraó, rogando a Faraó a fim de que o povo fosse liberto, solto. Foi Moisés quem Deus usou para libertar o povo. Foi Moisés o líder que Deus usou para libertar o povo, que já estava há mais de 400 anos em cativeiro no Egito. Foi Moisés, irmãos. E ao se apresentar, irmãos, diante de Faraó com a sua vara, demonstrando os sinais, operações de sinais maravilhosos, impressionantes, fez uma grande diferença para a libertação do povo. Não só apenas as pragas, irmãos, enviadas ao Egito, não apenas as pragas que Deus enviara por causa do coração endurecido de Faraó, mas se nós dermos com atenção, irmãos, Deus endureceu o coração dele, para que ao libertar o povo, o nome de Deus fosse glorificado na libertação do povo do Egito. Deus queria ser exaltado na libertação do povo. Deus queria se fazer conhecido no Egito, através daqueles sinais, através daquelas maravilhas que Ele mesmo operava através do seu servo Moisés. Não existe outro propósito, irmão, senão que Deus seja exaltado e glorificado. Como foi também nos dias de Elias, irmãos, enfrentando o ímpio, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Não foi diferente, irmãos, no Carmelo. Diante dos profetas de Baal, Elias também enfrentou, irmãos, a oposição. Elias também, irmãos, teve que reparar o altar. E ele o fez. E ele reparou o altar, irmãos. Enquanto, irmãos, os profetas de Baal, eles clamavam, se cortavam, passavam um dia clamando pelo seu Deus, a fim de que fogo descesse e consumisse o holocausto. Eles se automachucavam, mas não recebiam nenhuma resposta. Elias zombava. E quando Elias ora, irmãos, depois de ter reparado o altar, e quando Elias ora, irmãos,
depois de ter colocado o sacrifício, o holocausto sobre o altar, ensopado de água, com o rego que havia feito ao redor do altar, que estava cheio de água, ele ora ao Deus dos céus. Ele ora a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Manifeste-se hoje, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. A Bíblia diz que caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, e o que vendo todo o povo, reconheceram que só o Senhor é Deus. Só Deus. Os profetas de Baal foram mortos, e Deus foi glorificado, irmãos. Tudo isso através de sinais e operações maravilhosas, através desses ministérios proféticos na antiga aliança, irmãos, no Antigo Testamento. Amém? Pode seguir, por favor, seguindo o subtópico. Quem pode? Manifestações sobrenaturais do Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação, e passando a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino, para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu ao evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que é em ti. 1 Timóteo 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora na Nova Aliança, irmãos, no Novo Testamento, nós encontramos, irmãos, Deus, por intermédio do Espírito Santo, distribuindo os dons espirituais na igreja, a variedade de línguas, a interpretação das línguas. Só que Paulo nos traz uma exortação a fim de que nós procuremos os melhores. Procurai com zelo, Paulo diz. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente, qual é, irmãos? Mas principalmente qual o dom? De profetizar. É claro que alguns pregam e ensinam por aí que cessaram os dons espirituais, de que os dons foram apenas para a igreja, mas isso não é primitivo. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso continua em evidência nos dias atuais. Os dons espirituais continuam em evidência nos dias de hoje. Deus, por intermédio do Espírito Santo, continua distribuindo dons à igreja. E Paulo, irmãos, orientando a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz a Timóteo: olha, não despreze o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti. O que acontece hoje, irmãos, que Paulo chega a orientar Timóteo para que não aconteça desprezo quanto aos dons espirituais? Paulo exorta a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Não despreze. Não viva uma vida em indiferença contra os dons que você recebeu. Exerça o ministério que foi confiado a você, Timóteo. E também o ministério de profetizar. Com certeza. Então, que Paulo falou para eles não desprezar. O dom que, assim, poucos hoje se procuram. Se preocupem em procurar. O dom de profetizar. Exatamente. O mais lindo que tem. É raro. Inclusive, conforme
falou, o que Paulo disse em 1 Coríntios 14:1 é que esse dom fosse procurado com zelo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos voltar a buscar. Os dons espirituais. Deus, irmãos, tem dons para distribuir para o seu povo. Deus tem dons, irmãos, para distribuir para a sua igreja. Tem talentos que Deus confiou a mim e a você. E que quando Ele voltar, e quando Jesus voltar no tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas. Irmãos, nós não vamos prestar contas apenas por aquilo que nós fizemos. Diante do tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas daquilo que nós não fizemos. Aquilo que nós negligenciamos. Sabe os talentos que o Senhor distribuiu? Sabe os talentos que Deus confiou a você, confiou a mim? Quando Ele vier, é importante que você tenha granjeado mais. É importante que você tenha usado para a glória dEle. É importante que você não tenha desprezado o dom que há em ti. Porque senão, as suas obras não passarão de feno, palha, coisas superficiais. Às vezes a gente quer olhar para o tribunal de Cristo e, sabendo que é um tribunal de galardão, de recompensa, não pense, irmãos, que naquele dia não ficarão crentes envergonhados diante do tribunal de Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Que esses, com as obras que é feno e palha, porque eles também vão ser arrebatados, mas as suas obras vão ser feno e palha, eles vão ser salvos como pelo fogo, disse o apóstolo Paulo, por um triz, como pelo fogo. E quando as obras passarem pelo fogo, e não passarem de feno, e não passarem de palha, elas serão consumidas, e eles ficarão envergonhados diante do tribunal de Cristo. E a exortação de Paulo a Timóteo é: não despreza. Tem muita gente desprezando o dom que recebeu de Deus. Irmãos, se Deus nos concedeu talentos e dons, nós precisamos, irmãos, usar e exercer esse dom, irmãos, para a glória de Deus. Negligenciar, irmãos, é desprezar. Não usar é desprezar. Não procurar os dons, irmãos, que estão aí para quem quiser buscar, é desprezar. É deixar de lado, é desprezar, irmãos. Quando eu não busco aquilo que está disponível a mim, se Deus está disponibilizando os dons espirituais e eu não busco, eu estou desprezando. Se Deus disponibilizou os dons espirituais à igreja, quem quiser venha, busca, beba, receba de graça. E eu não busco isso que me é dado pela graça de Deus, irmãos, gratuitamente. Se eu não busco isso, eu estou negligenciando, eu estou desprezando, irmãos. Não despreze o dom que há em ti. Nós precisamos procurar com zelo os dons, irmãos. Nós oramos pelos dons espirituais. Nós buscamos os dons espirituais, irmãos. Os dons que Deus quer distribuir na igreja, pela igreja, para a igreja. Nós buscamos esses dons. Eles não estão de enfeites, irmãos, ou eles não são enfeites. Eles foram feitos para serem usados para a glória de Deus. E se você recebeu, não negligencie, não despreze. Use-o. Use o dom que Deus te deu para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Use o dom que Deus te deu, use o que Deus entregou nas suas mãos, confiando para a glória dEle. Nós
precisamos voltar a buscar os dons espirituais, irmãos. A palavra da ciência, a palavra da sabedoria, o dom de profetizar, a variedade de línguas, a interpretação das línguas. Nós precisamos voltar a buscar esses dons. Nós precisamos voltar a buscar os dons espirituais que está disponível para a igreja ainda hoje. Está disponível. Você sabe o que é só buscar, irmãos? Você não precisa comprar com dinheiro. Não tem prata, não tem ouro que compre esses dons. Não está disponível para você buscar de graça. O preço é a oração, é claro. Nós precisamos voltar a buscar os dons espirituais, irmãos. E o dom que hoje, assim, eu acho que todo cristão deveria ter, que está faltando hoje, é o dom de discernimento. Né? Não é só o povo assim, da Assembleia de Deus, mas todo cristão de todo mundo. Hoje está cedendo, sendo enganado por doutrinas falsas. Né? Se todo cristão tivesse o dom de discernimento, a igreja não estava nessa bagaceira que está. Né? Quando a gente fala assim, quando a gente vê, não querendo tomar o tempo do irmão que está correndo, mas quando a gente vê a reconstrução do templo, a imposição que Satanás pôs no povo de Israel, é igual ao que estamos hoje. Né? Esse coronavírus que veio não quer deixar a igreja de Cristo avançar. Né? É algo que Satanás pôs para que a igreja de Cristo não fosse avante. E o pior não é nada. É que a atitude que tomamos hoje é igual a atitude do povo de Israel naquele tempo. Abandonamos as coisas de Deus e fomos fazer as nossas coisas. Desprezamos a obra de Deus de uma forma grande. E Deus está, né? Como foi lido aí, nós estamos recebendo nosso salário no saco perfurado. Precisamos voltar à obra de Deus. E Deus naquele tempo usou os profetas, né? Pessoas que estavam na brecha. E hoje, quem está na brecha? Né? Se o dom de discernimento está escasso, e o de profetizar, como é que está? Então é algo assim que nós devemos buscar muito, como o irmão Marco está falando, os dons espirituais. Paulo vem dizer, procurar com zelo, procurar escolher os melhores dons, porque isso é fundamental para a vida de todo cristão. E o dom de discernimento, ele discerne até mesmo o Espírito, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, aquilo ali está sendo usado por Deus. E não é, porque às vezes não tem nada a ver com Deus, ali é o próprio inimigo, ou a carne da pessoa. E o dom de discernimento realmente é um dos dons mais desprezados, porque não é um dom muito reconhecido. Um dom de variedades de línguas, um dom de profecia, um dom de interpretação, todos esses dons é um dom muito visível. Dificilmente vai ficar oculto. Quem tem esse dom, um dom de visão, sempre está contando, está ali, está aqui. O dom de discernimento é um dom que muitas das vezes muitos não veem. E é um dos mais necessários na obra. Se não tiver o dom de discernimento na igreja, com certeza haverá muito mais heresias, porque acaba trazendo. Né? E outra coisa também, haverá também no meio do povo a manifestação de vários espíritos, não o Espírito Santo. Haverá a carne falando, haverá o inimigo usando, e assim é um dos dons que é menos valorizado e é um dos mais importantes. Porque daí a igreja ela é melhor edificada, porque quando tem, mesmo que seja para uma repreensão, quem tem um dom de discernimento, ele percebe ali que aquilo não é de Deus, ou que é o inimigo, ou é isso, é aquilo, ele usa a exortação, né? E ali, aquela pessoa, ela busca, já aconteceu, eu lembro muitas das vezes de irmãos que foram batizados e dizer que era o Espírito Santo, e não era. E de repente o pastor chegou, sentou com ele e falou, irmão, você me desculpa, mas isso que a irmã está falando não é de Deus, não. Isso não é, você não foi batizado no Espírito Santo. E se não tivesse discernimento? E se não tivesse? Pregadores, o pastor mesmo conta que em São Paulo aconteceu de um macumbeiro foi pregar a igreja, né? Aleluia, glória a Deus! E outros falavam, profetizavam. A hora que acabou a mensagem, o que o macumbeiro fez? Abriu a cruz e falou, vocês gostou da palavra? Amém! Vocês acham que foi Deus? Gostou mesmo? Amém! Ele abriu e mostrou, pois é, eu sou
daquela casa de feitiçaria ali embaixo. Isso aconteceu em São Paulo, na cidade do pastor. Aí a igreja morreu espiritualmente. Por quê? Porque não teve o discernimento de discernir que era o diabo ali falando através de um pregador. E aí, a falta do discernimento. Então, é um dos dons que menos se busca e é um dos mais importantes. O que o irmão Jansen disse é a pura verdade. Sem dúvidas, irmãos. E Paulo foi muito apóstolo, mais capacitado com 9 dons, né, aperfeiçoado. E ele aconselha também, né, quando não tivesse discernimento, ficar calado, né? Para não acontecer isso que a irmã está falando, né? Achar que é Deus e não é. Feito no primeiro tópico, falou aí que eles comiam, ainda sentia fome, bebia e não saciava a sede, porque realmente eles não tinham ainda comido o pão e a água, né, de Deus, por ele falar. Quando come e bebe, nunca mais terá sede. Isso aí. Tem que haver um cuidado, né? Porque muitas pessoas também têm um dom, Deus dá por misericórdia e utiliza de forma errada, errônea. Se nós olharmos lá em Hebreus, também que é na lição, no capítulo 5 e o versículo 4, o escritor aos Hebreus, ele exalta a respeito disso, do cuidado. Se nós olharmos alguns exemplos, lá em Números, capítulo 23, vai falar de Balaão. Balaão também, ele tinha esse dom, mas ele se vendeu. Então, é um cuidado que temos que ter. Todo mundo, se pudesse ter o dom, tudo bem. Mas aquele que está profetizando, ou para a própria pessoa, eu sou dessa forma, e não é errado fazer prova de Deus. Porque muitas vezes as pessoas são, de vez de ser usadas, são usadas. Então, há um cuidado. Os dons não é simplesmente eu tenho e qualquer momento eu vou falar. Não. Tem que ter tem que ter discernimento, tem que saber realmente se é Deus que quer falar. Porque a carne, o apóstolo Paulo fala também, exalta lá em Romanos, em capítulo 7, que a carne ela se inclina para as coisas daqui. É uma briga espiritual entre a carne e entre o espírito. Então, nós estamos em constante briga dentro de nosso ser. Então, temos que ter cuidado nos dois, porque é um piscar de olho, pecado entra. É um piscar de olho, o inimigo, Pedro andava com Jesus. Pedro deu ouvido. Davi, um homem de Deus, a Bíblia descreve que é o segundo, era considerado no coração de Deus. Ele falava com Deus, tinha uma intimidade tão grande. Mas se nós olharmos lá em Crônicas, Davi ele deu ouvido à voz de Satanás. A Bíblia descreve bem assim. E Davi deu ouvido à voz de Satanás e numerou o povo. E por causa daquela numeração do povo, Deus matou muita gente, enviou o anjo e matou muita gente, por causa de uma pessoa. Então, é um cuidado. Uma pessoa pode matar milhares, uma profecia errada. Isso é verdade. Tem oportunidade. É desse jeito mesmo. A Bíblia ensina a gente a examinar, irmãos. Cuidado com as profecias. Avaliar. Eu faço prova tantas vezes. Você já pensou em você receber uma profecia que contraria a palavra de Deus se você não tiver conhecimento bíblico? Nós precisamos ser como os cristãos de Bereia, Atos capítulo 17. Eles ouviam a palavra e examinavam se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo realmente condizia com o que estava na palavra. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir e examinar, irmãos. Examinar nas escrituras se essas coisas realmente são assim. Amém? É uma das primeiras bases, né, irmão? Mas eu lembro de um caso de um irmão que chegou a nós dizendo que recebeu uma profecia que o irmão que estava noivo, era o pretendente dela. Eu falei, irmã, isso acontece. Agora, suponhamos, se fosse o caso, falei, irmão, se fosse o caso, vamos supor que ele está num relacionamento que não é de Deus. Aí lá na frente, quando ele terminasse, Deus direcionasse os caminhos, e Deus vai falar isso antes, irmão. E a irmã recebeu e falou, mamãe, você ficou sabendo? Eu falei, não,
Deus não vai contra a palavra, não. Pensando por esse lado, eu falei, mano, pode, adultério. É doido, né? Sangue de fogo, que é esse nome, Jesus. Pode avançar, tenha cuidado. É muito cuidado. Por favor. Ministério do profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus 5:4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca dos assuntos espirituais e até mesmo acerca dos assuntos materiais. Está um exemplo. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações ele não receberia respostas. Em 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se havia perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, Êxodo 19, 7 e 8. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Irmão, só para... Nós já estamos finalizando, a aula já passou ali um pouquinho. De uma forma abrangente, acerca do ministério profético na Antiga Aliança, nós precisamos olhar para isso. É claro que nós conhecemos e entendemos que o profeta na Antiga Aliança, ele era aquele que ouvia Deus e transmitia a mensagem de Deus para o povo. E ele também era uma espécie de mediador. O povo, como nós vemos aqui, exemplos como o do profeta Ezequiel, do profeta Aías, que o povo consultava os profetas para receber a mensagem de Deus. Então, essa era a função do profeta na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Eles transmitiam a mensagem de Deus para as nações, irmãos. Eles não escolhiam a mensagem que eles iriam transmitir, é claro. A mensagem era de Deus. O que Deus quisesse falar com o povo, os profetas tinham que anunciar. E muitas das vezes, irmãos, como na vida do profeta Oséias, ele teve que vivenciar a mensagem de Deus, a mensagem que Deus queria transmitir para o povo, ele teve que viver essa mensagem. Então, esse é o ministério profético na Antiga Aliança. Deus fez o profeta Oséias passar por isso, irmãos. A vida dele, o relacionamento dele era a representação exata do relacionamento que estava tendo entre Deus e o povo. A negligência do povo, a prostituição do povo, a adoração a outros deuses que o povo estava fazendo. Mas mesmo assim a fidelidade de Deus, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Então, esse era o ministério profético na Antiga Aliança, irmãos, no Antigo Testamento. A mensagem de Deus que os profetas ouviam era transmitida ao povo. Não era a mensagem do profeta, a mensagem é de Deus ao povo. Seja de consolação, seja de ânimo, seja de exortação, seja de convocação ao arrependimento. A mensagem que Deus queria transmitir, Ele levantava os seus santos profetas, que muitas vezes, irmãos, se sentiam incapazes de anunciar, de transmitir a mensagem. Mesmo assim, irmãos, Deus que dava a capacitação, a capacidade, usava os seus profetas para transmitir a mensagem dele para o seu povo, que necessitava da sua palavra, que necessitava se arrepender, que necessitava voltar ao caminho. Mesmo assim, irmãos, Deus levantava sempre os seus profetas para transmitir a sua mensagem. Nós vamos finalizar o segundo subtópico, só para a gente finalizar, irmãos, a hora já passou. Profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias.
Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa que tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8, 9, que Felipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta no Antigo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitia-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder às consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Não sabia disso. Não sabia. Que forte. Irmãos, o dom de profecias, na nova aliança, nós não podemos confundir. A lição nos ensina algo muito importante. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta, ou seja, que possa exercer o ministério como na antiga aliança de profeta. Tem o dom de profetizar, mas não significa que ele possa exercer o ministério profético. Os dons estão distribuídos e para todos. Não cessaram, irmãos, como alguns dizem por aí. Olha só o que diz Atos capítulo 2, versículo 39, irmãos. Para quem diz que os dons eram apenas para a igreja primitiva, o derramamento do Espírito, irmãos, era apenas para a igreja primitiva. O falar em línguas, para quem diz que o falar em línguas é apenas para a igreja primitiva, irmãos, isso não é verdade. Olha só que o apóstolo Pedro, irmãos, após receber, irmãos, o Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele está transmitindo uma mensagem ao povo. E olha só o que ele diz, Atos 2,39: porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali, aos vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, quando alguém disse aqui que os dons, que o Espírito Santo, irmãos, a manifestação do Espírito Santo e os dons eram apenas para a igreja primitiva, foi apenas em Atos 2, mostra para ele Atos 2,39. A promessa vos diz respeito a vós, a promessa vos diz respeito aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa nos diz respeito a nós, irmãos, a nós, a igreja. É tempo de nós voltarmos a anunciar a palavra de Deus. É tempo de nós voltarmos, irmãos, à sã doutrina. Todas as vezes que Deus convocou o povo ao arrependimento, irmãos, é para que eles voltassem à sã doutrina, às Sagradas Escrituras. Quando Deus levanta Lutero, o povo voltar à palavra, sola Escritura, somente as Escrituras. Todas as vezes que Deus, irmãos, levantou um homem para usá-lo em um grande avivamento, é convocando o povo às Escrituras, convocando o povo a voltar à sã doutrina. Como esse dom está disponível, meus irmãos, ainda hoje, é diferente do ministério profético na antiga aliança, no Antigo Testamento.
O dom é atual. O ministério profético foram para os santos profetas da antiga aliança. O dom é atual, irmãos, e nós podemos buscá-lo para transmitir a palavra de Deus, o ministério profético de transmitir as Sagradas Escrituras na nova aliança, ainda para os nossos dias. E é uma convocação de Deus à sua igreja. Sabe para que são os dons, irmãos? Sabe para que servem os dons? Para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. É para a edificação do povo de Deus. Os dons espirituais estão disponíveis, irmãos, para nós buscarmos. Cada um deles. Cabe a nós voltarmos a buscar estes dons. Amém? Alguns irmãos têm alguma pergunta? No finalzinho, eu quero entender esse. Será que é aquilo? A parte final aí do Novo Testamento. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder às consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz, Jeremias 23, 31, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias capítulo 23. Deixa eu só entender aqui então. Então, qual é a base para esse tipo de questionamento? É as Escrituras. Como se Deus respondesse, mas através das Escrituras. Sim. Qualquer profecia que contradiga a palavra de Deus, nós não recebemos ou não aceitamos. E detalhe, as profecias hoje, irmãos, ela não tem essa capacidade de doutrina, de formar uma doutrina na igreja. Ou seja, a pessoa recebeu uma revelação, uma profecia, não tem, irmãos, a profecia dela não tem nenhuma capacidade de se formar uma doutrina na igreja. Nenhuma. Justamente o exemplo que ela deu, né? A pessoa já um relacionamento sério, ela vai lá e profetiza, ao contrário, que tem que ser dele, tem que ser dela, é meu. Então, Deus não usou aquela pessoa, ela que foi correndo. Tá aqui, Como disse né? Jeremias. Até porque não tem como abranger só uma doutrina a respeito disso, porque, diferentemente do antepassado, o Espírito Santo, ele não habitava constantemente em uma pessoa. Sim. Ele simplesmente vinha trazer a resposta e voltava. Então, no dia de hoje, que nós vivemos pela graça, o sacrifício já foi feito, perfeito, a promessa foi falada por Jesus, nós já recebemos a promessa do Espírito. Então, para gerar uma doutrina só a respeito de um ato profético, não tem como, porque ele habita em você, habita em cada um de nós. Qualquer um de nós pode receber e pode ter o dom. Então, diferentemente dos dias anteriores, porque consultavam os profetas, os reis procuravam os profetas, porque só ele obtinha esse cargo, essa função de profetizar. Então, era pessoas específicas, separadas por Deus, para fazer isso. E agora, no dia de hoje, cada um de nós possamos fazer. Embora depende da sua comunhão com Deus, depende de como você esteja andando diante da palavra de Deus. Por que minhas dúvidas também sobre isso? Porque muitas pessoas vêm justamente para ter um direcionamento segundo o que a missão está ensinando, que, tipo assim, não é que ele não, eu entendi que não é errado buscar o direcionamento, mas a forma que muitas das vezes as pessoas esperam, tipo assim, vem aquele maestro, ô Marta, nossa, eu estou com tanta dúvida aqui, tal. Muitas das vezes essa pessoa ela vem, não com o intuito de eu estar instruindo ela segundo a palavra, que a palavra ensina que ela vai dar o direcionamento que ela precisa. Tipo, eu estou com dúvida nisso. Não, às vezes ela não vem com essa intenção, ela vem com a intenção que Deus vai me dar ali, entendeu? Por isso eu fiquei, gente, isso aqui é um fato muito grande. Isso acontece demais da conta, a gente ligar, você percebe que as pessoas, você dá o direcionamento para a pessoa, irmã, na palavra de Deus diz assim. E a pessoa fica com dúvida, você está entendendo? É como se ela esperasse que o que Deus revelasse quentinho para você,
tá entendendo? Que era assim. Eu tinha que ser essa convicção, o pastor também. Toda vez que o pastor vai orientar, ele vai falar sobre a Bíblia, isso. Pode ser que Deus vai tomar a boca dele depois e confirmar aquilo que está na Escritura, sim, mas sempre é a Escritura. Só que assim, eu sempre fiquei com esse dedinho. Na hora eu ficava com essa questão. Eu falava, gente, mas... Porque as pessoas sempre demonstravam pra gente que, tipo, elas esperavam mais. Entendeu? Tipo assim, não, tudo bem, mas não tem como você consultar a Deus. Tipo assim, eu sei que Deus te usa para revelação, para isso, para profetizar, entendeu? E eu ficava nesse questionamento da minha mente, falava, mas Senhor, será que está errado? Agora, gente, nossa, eu ganhei meu dia com essa Bíblia. Ganhei meu dia, eu aprendi demais. Que os profetas foram até combatidos. Muito bom, porque a partir de Jesus Cristo a gente tem um livre acesso com o Pai. Então nós não precisamos mais consultar o profeta, porque é só tapar o joelho que vai tapar. Sim, mas muitas pessoas veem isso na Bíblia, tá? Tá lá escrito. Você acha que a irmã não sabia que isso é adultério? A profecia que ela recebeu? Ela sabia, a Bíblia diz, gente. Pois se você apenas olhar para uma pessoa e desejar ela já é adultério, quanto mais você achar que esse é um noivo de outra. Né? Só você está entendendo? Aí ela não consulta, ela sabia, a Bíblia diz, é claro, as Escrituras. Mas muitas pessoas, ela vai a uma pessoa que ela vê que é de Deus, porque ela acha assim, às vezes, aquilo que está escrito na Bíblia tem outra, entendeu? Tem uma visão errada. Mas muita gente tem isso. Nossa, tremendo, aprendi demais. Porque eu nunca tive essa base assim. Eu sabia, mas eu não tinha aquela. Como nós vemos na lição, irmãos, na antiga aliança, os profetas eram um tipo de mediador, na nova não. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E conforme os irmãos bem disseram aí, agora nós temos livre acesso. Glória a Deus. É muito perigoso, irmãos. Isso que acontece, para os irmãos comentarem que enriqueceu a nossa lição hoje. Essa busca e essa consulta por profetas, a Bíblia não nos ensina isso em nenhum momento na nova aliança. Ainda que na antiga os reis, as pessoas consultavam os profetas, na nova aliança nós não temos nenhum exemplo disso na Bíblia. A fim de que nós consultemos profetas. Por quê, irmãos? Nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus. Se a pessoa não está satisfeita com a orientação bíblica, com a orientação da palavra de Deus, não tem mais nada que possa satisfazer. E aí entra o quê? O que é o profeta então hoje? Qual que é? Para mim ver se é isso que eu estou pensando mesmo. O que é o profeta hoje então? Eu assim, o que eu entendi aqui era que, pelo que estava dizendo aqui, era o que a senhora falou. Por exemplo, às vezes um irmão usa um irmão ali com uma profecia, certo? Aí vamos lá, eu quero casar, eu vou lá, aquele irmão que usou a profecia, e vou perguntar a ele se o meu casamento é isso mesmo que é de Deus. Então, aqui é onde Deus diz que não é assim, que eu posso diretamente perguntar a ele. Sim, aí a minha questão é assim, eu perguntei a Deus, Deus pode usar um profeta? É isso que eu quero saber. É isso mesmo que eu estou pensando, eu quero saber se dá certo. Porque eu quero saber o que os profetas servem hoje, não é? Porque eu não quero saber que não é certo. Aí o que está dizendo aqui? Que Deus vai confirmar a palavra, vai edificar, vai repreender. O profeta é isso. Isso. Bom. Mas ainda tem algo ainda. Deus vai utilizar o profeta, tudo bem. Mas como é que você está pedindo a Deus? Aqui Porque né? tem que pedir a Deus com sabedoria no íntimo. Sim. O diabo não tem o poder algum de ler os nossos pensamentos. Sim. Mas se nós pronunciarmos, ele pode citar. Sim. E a profecia pode vir errada. Sim. Que a pessoa é falha. Eu sou falho. Sim. Então, devemos ter cuidado como nós estamos pedindo a Deus o direcionamento daquilo ali. A direção. Não, isso aí eu compreendi. Isso aí eu compreendo. Eu tenho já isso Entendeu? desde do meu princípio. Pronto. Mas eu, por exemplo, eu recebo muitas coisas que Deus manda eu falar para as pessoas. Mas se eu souber do assunto, eu até pago o preço com Deus, porque eu não levo. Eu não levo. Eu falo com Deus, falo assim, usa outra. Você conversa muito comigo.
assim, usa outro profeta. Deus vai lá e faz do mesmo jeito, confirma, usa na É palavra. o correto. Né? Mas por quê? Porque eu já tenho aquele receio. Se eu não souber do assunto, né? Tipo assim, eu já aconteceu Deus me tomar. Eu sabendo do assunto. Aí é outra coisa. Deus me tomar e falar, você vai sim, me leva. Eu falo, Senhor, misericórdia. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Mas se eu souber do assunto, eu luto, nossa, mesmo fazendo prova com Deus, eu falo, Senhor, usa outro profeta, usa outro. É muito difícil, Senhor. É muito difícil, Senhor, porque a pessoa, mesmo que você tenha aquela responsabilidade com Deus, né? Se a pessoa vai acreditar, não é problema dela, mas você tem aquela coisa, aquele receio. Numa linha de frente, porque se essa pessoa contou exemplo a você, pode ter contado a mais pessoas. Então ali, as pessoas que estão olhando, aí faz, essa atuação fica muito fácil. Entendeu? Então o julgamento ali é logicamente. É claro que tem que entrar no discernimento da pessoa, mas em muitos casos. Não, agora foi tem que ter muito esclarecedor. cuidado a respeito disso. Falando de discernimento, parece que ninguém tem isso aí. Eu acredito que quando Deus fala, não deixa dúvida, né? Com certeza. Porque tem profeta que fica analisando a vida da pessoa já justamente para correr Então lá esse e é um falso falar. profeta. Profetado. Eu acredito que, se eu não estou esquecido, foi Paulo que entrou na determinada cidade, que o povo ia olhar a escritura para saber, ter certeza se era Deus que ele estava falando ou não. Então hoje a gente também tem essa livre-arbítrio, acesso, né, à Bíblia 24 horas, de analisar. Será que é de Deus mesmo que não foi falado aí? Tem que ter um discernimento, né? Paulo, quando entrava em certa cidade, havia uma jovem que o povo ali e os líderes batalhavam em cima dela. Eles tinham um espírito de adivinhação. E Paulo, quando passava, já estou colocando. E Paulo, quando passava, o interessante é que quando aquela mulher diz aí verdadeiramente é o homem de Deus, Paulo diz, o contexto diz que ele olha aquilo ali, aquela cena, e escuta aquela cena, ele volta e diz, e repreende aquela mulher. Veja que o discernimento do Espírito, esse é essencial em nossas vidas. Eu tomo isso para mim mesmo. Uma pessoa vai profetizar para mim, tudo bem, eu sei o momento que Deus aquilo é verdade e aquilo que não é. Porque Deus fala comigo e eu tenho um livre acesso direto com Ele. Se eu tenho um livre acesso com Ele, então eu tenho que analisar aquilo ali. Se ela falou alguma coisa que me botou em dúvida, aí eu vou para a palavra. Porque tem que estar no contexto bíblico. Nenhuma profecia vai fugir da palavra. Se foge da palavra, não provém de Deus. Mas isso também não quer dizer também que é um demônio. Pode ser da própria pessoa. A emoção. O calor, o momento. Justamente. Pode surgir aquilo ali. Então é um cuidado. Então, o discernimento, eu acho que todos os crentes têm que ter. Porque o pastor, quando ele fala, as suas ovelhas, ela escuta. E Jesus falando isso lá em João, ele fala a respeito disso. Que quando ele falar, as ovelhas vão escutar o chamado. Então, nós devemos estar sempre em comunhão com Deus. Para que nós, nesse momento, que Jesus falar e vir tomar a sua igreja, então a gente tem que estar atento e com um ouvido sensível. Mas sensível ao quê? A escutar a voz dos irmãos, não. Ouvir a voz de Deus. Quanto mais a gente estiver próximo a Deus, mais sensível nós ficamos. Com certeza. Nós criamos uma intimidade, assim como nós temos em nossa casa com a esposa, com os filhos. Então devemos ter uma intimidade com Deus. Não há como obter uma intimidade? A oração. A oração, agora aquela oração, não uma oração como os fariseus, ou uma oração qualquer. Não uma oração como um amigo. É chamar Jesus e dizer, Senhor, fala comigo. Ó Jesus, eu preciso que o Senhor venha aqui, conversa comigo um pouco, fica do meu lado. Aleluia. Vou encerrar Só um último comentário para a gente finalizar. Meus irmãos falaram e é muito interessante, sabe? Uma coisa que a gente precisa ter muita cautela, realmente isso, examinar as profecias. Por quê, irmãos? Conforme nós conversamos aqui, tem muitos profetas que eles
realmente fica pesquisando a vida das pessoas. Sabe o que acontece, irmãos? Os crentes postam a vida deles inteirinha lá no Facebook. Está lá no Facebook a vida. Vai comer, está lá no Facebook. É mesmo. Tudo está lá no status, está no Facebook. E muitas das vezes eles usam isso. Porque tem, irmãos. Tem isso acontece. Eles recorrem às redes sociais, onde está a vida da pessoa todinha lá, e depois entregam a profecia. Aí sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó, Jeremias 23, 21. Eles vão entregar a profecia, aí Deus está dizendo, eu não mandei eles. Eles foram correndo, eu não falei nada com eles. Todavia eles profetizavam. Eles profetizaram. Isso acontece nos dias atuais. Temos cuidados, irmãos, então, com as profecias. Amém? É por isso que muita gente se frustra, né? Porque acaba ouvindo a profecia que é errada, não consulta, né? Já acaba se frustrando e acaba até passando mesmo de Deus, né? Agora que Deus já revelou que eu estava pensando no profeta. Eu fiquei horrorizada. Eu também. Nossa, Deus revelou que eu estava pensando. Deus revelou que eu tenho muito isso, que eu estou buscando de Deus, ninguém sabe, nem meu esposo. Nem meu esposo. Eu converso com Deus, se é uma coisa minha íntima, eu não vou consultar ninguém. E nem falo do diabo ao vivo. E Deus já anunciou o que eu estava pensando, como eu estava pensando. Eu falei, Jesus, misericórdia. Nossa, foi uma coisa assim, já aconteceu isso muito comigo, muito. Eu falei, Deus revela as coisas, Deus mostra. Mas que realmente tem muitas pessoas que elas vão estar sabendo do assunto, pesquisa, não sei o que, isso não é Deus. Mas agora que Deus, quando Deus toma um profeta mesmo e ele fala até o que você está pensando, rapaz, isso é coisa só de Deus mesmo. Não tem nem como. O anticristo ainda ele não se encarnou, não se manifestou, mas a Bíblia diz que o espírito dele ele já opera nos dias de hoje, trazendo enganos, falsas doutrinas, heresias, falsas profecias. Ele está operando, o espírito do anticristo já está operando nos dias atuais. É igual eu vou falar aqui, né? As ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. Né? Mas se a ovelha não tiver intimidade com o pastor da igreja, ou Deus mesmo, tem aquela intimidade com Deus, quem conhece a voz de Deus, aí a gente sabe que é Deus que está falando. Aí chega outra pessoa falando e diz, não, isso aí não é Deus. Né? A gente já tem esse, mas quando a pessoa não tem intimidade com Deus, como é que Não, e tem muitos que não tem, não sabe, não reconhece a voz de Deus. A intimidade da ovelha com o pastor é tão grande, irmãos, que eu estava estudando o Salmo 23, que o salmista fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A intimidade da ovelha com o pastor é tão grande, irmãos, sabe, que a ovelha ela não aguenta quando o pastor é trocado, ela morre, ela não come e ela não bebe. A intimidade dela com o pastor é tão grande. Sabe o que eles fazem no Oriente para que isso não aconteça? Para que as ovelhas não morram? Eles colocam um co-pastor que acompanha o pastor durante os cuidados com as suas ovelhas. Eles colocam um segundo pastor para acompanhar, para cuidar do rebanho. E quando aquele pastor ele precisa parar de cuidar do rebanho, ele precisa sair ou se aposentar, seja o que for, tem aquele segundo pastor para cuidar das ovelhas. A intimidade do pastor com as ovelhas é tão grande que as ovelhas elas não aguentam a ausência do seu pastor. Então, que nós sejamos íntimos e sensíveis à voz do nosso bom pastor que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós abençoamos irmãos em Cristo. Fazer o questionário? Amém. Então tá, irmãos. Vamos fazer o questionário às 11 horas. Passou um pouquinho, só meia hora. Como é que é? Vai ser alternativo para as irmãs, para os irmãos? Começar pelos irmãos ou pelas irmãs? Tá, amém. Então tá. Para os irmãos, a primeira pergunta. Não é possível. Representa. Por quanto tempo esteve paralisada a construção do templo? 15 anos. Não sei. Foi coragem. Como é que é o nome do irmão? Valderei. É possível, irmão? Não, lembrando que a gente faz essa dinâmica enquanto da aula, porque no final do trimestre a gente costuma sempre dar um brinquezinho, né? É uma dinâmica nossa mesmo. Tá? Então aquele que já respondeu, aguenta, porque da semana que vem, quem sabe você consegue responder. Tá? Nós estamos nos dizendo, nós não vamos distribuindo. É possível, irmãos, que você vai conseguir responder
Senhor levantou para animar os judeus na construção do templo. E agora? Vai ser uma briga feia. Muito bom. Isso Mas a outra pergunta aqui de empate. Ah, é? Não entendi. Quem respondeu essa aqui? A Esther e a Lívia. Não, pode E a deixar irmã pra ela. também. Pode deixar pra ela. Eu tô só ajudando aqui. Tô só... Vamos lá, para os irmãos, a terceira. Como atuava o profeta do Antigo Testamento? Transmitindo a palavra de Deus. Mediante. Exatamente. Eita, irmão tá afiado. Exatamente. No Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Está correta a resposta do irmão. Quarta pergunta para as irmãs. Como atuava o profeta do Novo Testamento? Este ministério do profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministério recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Certa resposta. Para finalizar, para os irmãos, por que hoje não necessitamos mais consultar os Vale profetas? Não vale, não Ah, vale. não. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Agora nós estamos fortes. Bom, Deus abençoe e está com a nossa superintendente. Amém, irmão? Vamos falar sobre isso daí? Não fique triste, a noite tem mais. Não tem não. Tem sim, em nome de Jesus. Lembrando que hoje nós temos a Santa Ceia, não é isso? Depois de Santa Ceia. Irmão, vou fazer um apelo aqui, não falta não semana que vem, tá? Nós temos um conteúdo tão interessante que muitas vezes não deixa de perceber. Nós vamos vir, tá? Vamos edificar nossa vida. Como foi prazeroso hoje, né? Os irmãos interagindo, os irmãos comunicando. Mas isso é bom porque traz um conhecimento até mesmo mais amplo para todo mundo aqui, né? Às vezes dúvidas são esclarecidas, né? Porque as coisas estavam aí ocultas, Jesus estava mostrando, né? Vai ali rodando direitinho, tá? Mas os irmãos não faltam não, tá bom? Semana que vem nós temos encontro marcado. E eu não sei, irmãos, se os irmãos prestaram atenção nessa revista, as lições elas não têm conclusão. A conclusão final deste trimestre será dada na última lição. Então vamos aprender tudo e vamos concluir juntos no final, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui o nosso irmão João para vir fazer essa oração. E encerrando também o trabalho. Pai Senhor. Amém. Em nome de Jesus, soberano Deus. Obrigado, Jesus. Te damos graças, Senhor, por esta unção maravilhosa. E tanto, Senhor, enriquecendo a nossa vida, Senhor, continue abençoando as nossas pessoas, abençoando as nossas vidas, Senhor, abrindo o nosso entendimento, nos dando novo discernimento para discernir, Senhor, a tua vontade, a vontade do outro, a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos da nome. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém.